Bom dia outra vez a todos e boa tarde para Portugal. Espanha e Itália, acho eu que são os nossos convidados hoje. Bom, antes de começar a falar do Daxon, eu vou dizer algumas coisas que acho que são importantes. Esta palestra é uma palestra que está orientada para juízes e candidatos a juízes e criadores. Portanto, dado o tempo não ser assim muito e dado a importância das pessoas poderem fazer perguntas, eu vou focar-me mais nos aspectos técnicos do que os aspectos gerais da raça, que já são conhecidos de todos. Tenho aqui muitos slides, mas há uns que eu não vou estar a perder tempo exatamente por causa disso. Por outro lado, quero referir aqui um aspecto importante. Nós somos os dois países da FCI. A FCI é a maior organização mundial de sinofilia e tem uma diferenciação muito importante em relação às outras organizações. Respeita o estalão do país de origem da raça, neste caso a Alemanha, para os Dachshunds, ou Teckels, mas é o nome mais popular na Europa e na maior parte do mundo. Inclusivamente na própria Alemanha, o clube do Teckel não é clube do Dachshund, é Deutsche Teckel Club. E por outro lado, respeita a funcionalidade dos cães. E esse é um aspecto muito importante, porque o Teckel é uma raça que é de trabalho e disposição e os cães são os mesmos. Não temos diferenciações de tipo, de construção ou de temperamento. O que já não acontece com a maioria das raças, por exemplo, inglesas, em que os setters de trabalho parecem os Espanhol Bertons e os pointers também são outra raça diferente e por aí fora. Portanto, todas as raças que têm uma funcionalidade forte têm linhas de trabalho e linhas de exposição ou de morfologia. No caso do Teckel, isso não acontece. E no caso de grande parte das raças alemãs, o trabalho é uma constante e é uma coisa que é preservada e continuada mesmo na parte de morfologia. Posto isto, vamos começar. Isto são introduções. Temos aqui uma introdução um pouco genérica. E depois temos um bocadinho de história, em que é uma das raças mais antigas que existem. É uma raça que se vê nas pirâmides do Egito, foi sendo desenvolvida. Hoje em dia, como é conhecida, é uma raça de origem alemã, do qual o Deutsche Teckel Club, que falei há um pouco, foi fundado em 1888. Portanto, é uma raça que existia de uma maneira forte anteriormente a isto, e nesta data foi fundado o primeiro clube, o clube original. A Alemanha tem uma estrutura de sinofilia diferente da do resto do mundo. Os clubes de raça são os clubes que registram a ninhadas, registram os talões e que tomam conta do desenvolvimento e da função de criação. É tudo muito controlado e esse controle é todo feito a partir do clube de raça e não a partir do clube central de canicultura. Portanto, é uma estrutura um bocado diferente que tem algumas vantagens e tem também muitas desvantagens. Mas, enfim, vamos passar à frente. Aqui temos um pouco também de história. É essencialmente um cão de caça que era o cão dos czares e dos príncipes na caça grossa e que era usado pelos guardas florestais para não só intervir nessas pistagens, essencialmente, quando havia uma peça que era ferida. Só para terem uma ideia, na Alemanha, hoje em dia, por ano são recuperadas mais de 200 toneladas de carne de peças que são feridas e que os Teckels, depois na pistagem, vão recuperar. Portanto, é acima de tudo um cão de trabalho ainda hoje, e em muitos países na Europa, por exemplo, um cão para ter o título de campeão é obrigado a ter um mínimo de provas de trabalho. Aqui temos o plano de uma lura típica, mas, enfim, é uma coisa pouco... É mais para a área de caça e de trabalho. E vamos começar então na própria raça. Ora bem, o Dachshund, ou o Teckel,
é um cão que tem 3 tamanhos e 3 variedades de pelo, o que origina 9 raças e é a única raça, pela sua importância, que tem um grupo só dedicado aos teckels. É a único, desde os 10 grupos, hoje em dia já são 11, da FCI, os Dachshunds ocupam o 4º grupo. Temos 3 tamanhos. Aqui, o novo estalão da raça, que foi aprovado há pouco tempo, introduziu uma alteração relativamente aos tamanhos dos machos e aos tamanhos dos standards que eram definidos em peso. O standard era um cão que deveria ter à volta de 9 kg no máximo e hoje em dia foi transformado em medição de perímetro e vai dos 35 aos 45 nas fêmeas e 47 nos machos. Esta alteração de tamanho foi um pouco polémica. Eu estive na reunião da VUT, onde foi apresentada e já tinha sido aprovada pelo Deutsche Tackle Club e depois pela VDH, que é o Kennel Club da Alemanha, e portanto era um processo que já não tinha hipótese de voltar atrás, mas apresentei vários pontos de vista de desacordo em relação a isto, inclusivamente em relação aos tamanhos. Eu acho que à semelhança de todas as raças que têm vários tamanhos e o mesmo estalão, como o caso do Caniche, do Pomerânia ou do Spitz, não há diferenciação entre machos e fêmeas. Há diferenciação entre machos e fêmeas em termos de tamanho, quando a raça é única e não tem sequência. Agora, não faz sentido estarmos a ter raças em que o macho é maior do que a fêmea e depois podemos ter aqui um Caninchan macho com 32 centímetros e uma fêmea miniatura com 31, ou seja, a fêmea miniatura, quando estivermos no grupo, é mais pequena do que o macho Caninchan, o que não faz sentido e nem tem lógica. Portanto, uma pessoa que esteja de fora a ver fica um pouco baralhada e com razão. Relativamente aos máximos, portanto, aqui, antigamente o máximo era 30, agora os machos podem ir até aos 32, nos miniaturas o máximo era 35, agora os machos podem ir aos 37, nos standards, como disse, era o peso, 9 kg, agora é 45 para as fêmeas e 47 para os machos. Há aqui uma forma diferente de medir, que vamos agora a seguir depois verificar, e que nos dá a ideia de como se deve medir um tackle, porque é uma das coisas que falha muito nas posições e muitos juízes não estão informados e muita gente não está informada sobre a forma correta de medir os cães, o que dá depois mudanças de tamanho de cães que não devem mudar e outros que deveriam mudar e não são mudados, e muitas vezes também não são medidos os cães, até porque as pessoas inibem-se um bocado de o fazer. É importante que os cães sejam controlados e que os tamanhos sejam controlados para podermos ter 3 tamanhos e 3 raças, porque senão temos cães de uma raça a ganhar noutra raça, porque as raças são diferentes. Portanto, não podemos ter miniaturas escritas em Caninchan e a ganharem a raça de Caninchan quando são miniaturas, nem standards inscritos em miniaturas e a ganhar a raça em miniaturas. Obviamente, quanto mais pequeno é o cão, mais difícil e mais complicado é de ser perfeito. Portanto, também o valor dos cães, normalmente, quanto mais pequeno é maior. O que leva muita gente a querer, como se diz em Portugal, meter a Betesga, o Recio na Betesga, que é uma rua pequenina, numa praça muito grande, tem que ter entrar lá dentro. Portanto, isto é uma frase típica portuguesa. Bom, temos aqui uma fita, que é a fita que deve ser usada normalmente para medir os cães, e temos aqui um cão. Vamos agora ver como é que se mede. A fita é colocada a seguir ao cotovelo, aqui junto aos codilhos, e é passada a todo o perímetro do peito, e depois, para medir, temos que apertar o máximo possível. E tiramos 10 centímetros para não sobrepor as mãos. Muitas vezes há pessoas que medem segurando a fita com o dedo ali e depois estão a medir também o dedo, não é? Já tenho visto vários juízes fazerem isso. Portanto, isto não pode ser, tem que ser
não se pode interferir com a mão aqui para poder fazer uma medição correta. E quando você vê aqui, dá 39, mas tirando 10 dá 29. Portanto, este cão é um Caninchem com 29 centímetros, ok? Os standards, que agora são medidos, têm uma medição diferente. A fita não é apertada, é uma fita que tem que estar laça, tem que estar ajustada ao corpo, mas não está fechada. Portanto, basta pôr aqui 2 centímetros, é suficiente para a gente segurar e não estar a sobrepor, e, portanto, conseguimos ver a medida. Aqui dá 46,5, menos os 2, dá 44,5, o que está dentro, isto é uma fêmea, portanto está dentro do estalão, embora seja uma fêmea grande, está dentro do estalão. Mas não é uma fêmea muito grande, portanto vejam que há muitos cães que estão completamente fora do estalão. Pronto. Em relação aos pelos, temos 3 pelos também. O pelo original e o original dos Decals ou dos Dachshunds é o pelo curto, e a partir daí foi desenvolvido primeiro o pelo comprido, utilizando apanholos alemães, que é uma raça que existiam e que já desapareceram, e os Spaniels ingleses. Com cruzamentos dessas raças, obteve-se o pelo comprido. E depois, mais tarde, no século XVIII, apareceram os Sardosos, com cruzamentos com terriers, em particular o Dandy Diamond, o Scottish, e depois até com os Schnauzers. A estrutura do cão, a morfologia, é igual qualquer que seja o pelo. Muda a pelagem, e a pelagem faz com que a imagem do cão seja diferente, mas a estrutura deve ser semelhante. Okay? Começando pelas cabeças, as cabeças dos cães, em termos de estrutura, são cabeças alongadas, finas, cónicas, com um olho que é amendoado e um stop quase ligeiramente marcado, mas muito pouco, muito ligeiro. A pele é bem agarrada, não tem peles soltas. A mandíbula é uma mandíbula que tem que abrir até à linha do olho, até esta linha aqui do olho. Portanto, a linha do olho que vem para baixo tem que estar a mandíbula aqui na mesma linha, ok? Temos aqui umas cabeças típicas também de pelos sardosos e umas cabeças de perfil de 2 cães históricos e um miniatura e um standard. São ligeiramente diferentes, embora devam ser o mesmo tipo, mas os cães mais pequenos têm mais dificuldade em ter cabeças tão corretas. Aqui temos 2 cabeças de pelos compridos também. Dentição é uma das partes importantes nas raças alemãs em geral. Os alemães são um bocadinho dentistas, é uma gíria que costumamos falar aqui, e todas as raças alemãs são muito rigorosas em relação às bocas, não só na estrutura da boca e no encaixe das maxilas, como também na posição e na quantidade de dentes que devem existir. Os dentes devem ser completos, os 42 dentes, e os encaixes das mandíbulas devem ser muito, muito corretos. Eles são muito rigorosos. Muitas vezes os juízes alemães, nesse aspecto, são extremamente rigorosos e chegam a desclassificar cães que são campeões, porque o fecho da mandíbula ou a articulação da mandíbula não é perfeitamente correta, ou há algum canino que esteja ligeiramente desviado. Para eles é logo um problema grave. Em relação à quantidade de dentes, o M3 não é considerado como falta e, portanto, pode faltar. Podem faltar 2 premolares do PM1, os primeiros. Depois pode faltar um PM2, mas depois a combinação ou a junção destas coisas todas já começa a ser complicada e reduz, por exemplo, um cão que tenha falta de 2 premolares, 2 P1s e um P2, já não pode ter excelente. Um cão que tenha falta de 2 P2 já começa quase suficiente ou desclassificado. Maus posicionamentos dos caninos inferiores a entrarem pelo céu da boca, faltas de caninos
faltas de outros dentes que não esses mencionados, são tudo faltas eliminatórias e que muitas vezes não são tidas em conta. Relativamente aos olhos, os olhos são médios, ovais, separados e com uma expressão muito viva. Os tecals têm um olhar importante e vivo, que é uma das coisas importantes na raça e que deve ser guardada e preservada. Os arlequins, que agora estão muito em moda na maior parte dos países, podem ter os olhos gases, que é um olho de cada cor, ou olhos mais claros, mas esse tipo de cores nas outras pelagens é um defeito e um defeito grave. Temos aqui dois tipos de olhos corretíssimos, de um pelo sardoso e de um pelo curto, e temos um dos problemas típicos de olhos, principalmente nos miniaturas e nos caniches, que é os olhos arredondados. Há muitos cães que depois ficam até com uma expressão um bocado diferente. Estes são standards e já têm os olhos bastante arredondados, não são arredondados, mas são um bocado arredondados e claros também. Mas os cães mais pequenos têm mais este problema e que dá uma imagem um pouco diferente daquela que estamos habituados a ter. Aqui temos dois olhos bons e duas orelhas boas. As orelhas têm que ter uma implantação alta, aqui, uma implantação alta, e têm que ser bem abertas, não podem ser enroladas nem pontiagudas. Isso são dois defeitos graves. O pescoço é um pescoço forte e arqueado aqui junto à cabeça. É um pescoço que tem que ter estrutura e força, mas não tem que ter peles soltas, não pode ter peles soltas. Tem que ter um porte ativo, altivo e uma atitude importante, mas não pode ter peles soltas. Em relação ao corpo, temos aqui um esqueleto, temos aqui a musculatura e vamos passar um pouco à descrição. Ora bem, a linha dorsal ou top line é uma linha dorsal que deve ser ou horizontal ou ligeiramente descendente para a garupa, do garrote para a garupa. Ok? É forte, muito bem musculada e deve-se manter em movimento. Outro aspecto importante é as proporções do cão. O cão tem que ter, e isso é fundamental para ele poder desenvolver todo o seu tipo de trabalho, uma distância do solo até ao peito, aqui, esta distância tem que ser 1/3. Aqui com o relva é um bocadinho difícil, mas depois aqui temos outras imagens que verificamos melhor. Tem que ser 1/3 da altura ao garrote. E aqui 2/3. Portanto, isto será duas partes aqui e uma parte aqui embaixo. Isto é fundamental para ele poder entrar nas ruas e nas tocas e nos silvados e poder caçar sem ficar lá atascado. É fundamental que ele mantenha essa estrutura. Aqui vemos outros cão também com uma estrutura fortíssima e equilibrada. O peito tem que ser aqui bem desenvolvido e o externo bem saído, faz até aqui assim uma espécie de umas covazinhas. É um pescoço forte também, uma cabeça altiva, uma boa orelha, uma excelente linha dorsal, bem angulada atrás, bem angulada à frente e com uma boa caixa torácica. Esse é um aspecto importante que vamos falar agora a seguir. Aqui temos um pelo duro miniatura, ou pelo cerdoso, um pelo comprido miniatura e um pelo curto miniatura. Este cão já é um bocadinho baixo de pata aqui, esta proporção já não está a funcionar. Deveria ser mais alto de pata ou ter o peito menos profundo, mas aqui é um problema mais de pata. Portanto, temos agora aqui uns desenhos que nos dão ideia de alguns dos aspectos que são graves nesta raça. Este é o cão correto, com uma boa cabeça, um pescoço correto e forte, uma boa linha dorsal, uma boa altura de pata, uma boa altura, um peito bem desenvolvido, mas respeitando a distância de 1/3 ao solo, bem angulado. Aqui é uma angulação de 90 graus e aqui são tudo angulações bem abertas e fortes. Esta é uma das típicas linhas dorsais problemáticas, ou seja, são encarpadas. Esta é encelada. Normalmente os cães que têm isto têm também excesso de peso.
é outro dos típicos problemas e tem associado a isto também, normalmente, uma caixa torácica muito curta. Ou costelas muito curtas também. Outro aspecto importante, normalmente, tem a ver com corvilhões demasiado altos, falta de angulação de posteriores, é a garupa ser proeminente, ou seja, uma garupa que é mais alta do que o garrote e a linha dorsal é descendente, mas ao contrário. Aqui temos um corte correto, aqui temos aquilo que eu estava a falar há um bocado, são dois exemplos. Este cão tem um externo demasiado curto e umas costelas curtas, o que lhe dá aqui uma caixa torácica, onde se vê o tamanho das costelas, que é demasiado curto, e a próprio externo também é muito curto. Okay? Isto faz com que tenham um rim muito largo e normalmente estes cães não conseguem ter uma linha dorsal forte, têm problemas respiratórios e de resistência, e muitos deles até inclusivamente têm problemas de formação nas costelas e vê-se mesmo à vista desarmada, quando olhamos para o cão, principalmente nos de pelo curto ou nos de pelo comprido, cães que até têm um osso, sabe, que é uma costela invertida e que sai para fora e que se vê quase como um espigão. Aqui temos uma caixa torácica demasiado curta e aqui temos um cão esgalgado ou arregaçado, ou seja, a linha inferior é muito subida e quase tipo galgo. Em português nós chamamos de galgado. Os anteriores é uma das partes importantes e que é fundamental para o bom desempenho do cão em termos de trabalho, em termos de movimentação e é uma das partes importantes nos tackles. Temos aqui, são qualquer uma destas duas fotografias são imagens de cães que são excelentes em termos de estrutura, de frentes. A frente é uma frente que, vista de frente, é direita. Os metacarpos são um bocadinho mais fechados do que os ombros, mas mantêm uma linha e são extremamente corretos e direitos e fortes. E as mãos são apontadas para a frente com os dedos bem fechados. Isso são aspectos muito importantes. Temos aqui a tal proporção que tínhamos falado, de 1/3. Temos uma angulação de 90 graus. A pata deve sair na parte mais funda do peito. Isto é muito importante, porque só assim temos esta angulação de 90 graus e temos uma omoplata e um braço do mesmo tamanho. Quando isto não acontece, depois temos defeitos graves de movimento que vão ser mais tarde apresentados. Aqui temos dois tipos de problemas em que os cães têm demasiado peito ou têm braços curtos, o que faz com que não mantenham as proporções corretas de 1/3, 2/3. Aqui outro cão que é demasiado grande e demasiado baixo de peito. Aqui temos outro que é a situação inversa, falta de peito e demasiada altura aqui do solo até ao peito. O que também é um defeito grave. Nem uma coisa nem outra, o que se procura é que seja um cão que tenha um peito saliente e que tenha um externo bem proeminente, mas que também tenha uma altura de pata de 1/3 e não mais do que 1/3. Estes defeitos que são o metacarpo enroscado, isto é um defeito gravíssimo. Estes que têm normalmente os cotovelos saídos e as mãos para dentro dão depois movimentos deste tipo. Depois temos outro cão que tem um peito demasiado fechado ou estreito e que faz com que os metacarpos sejam fracos e mais unidos e depois o movimento também não é reto. E aqui um cão que tem um peito correto, mas tem as mãos, os aprumes incorretos, com as mãos demasiado abertas e uma frente que se chama normalmente de chipandeiro. Temos aqui a fotografia de um caso típico de um cão destes, que acontece muito, não acontece tanto nas exposições, mas acontece muito em geral na raça e que é um defeito gravíssimo. Relativamente aos posteriores,
são também fortes, paralelos, as pernas são paralelas, longas, musculadas, bem anguladas, e os jarretes são baixos. Os jarretes devem ser baixos, é uma das questões importantes que normalmente é um pouco esquecida. E o movimento, ou seja, tanto parados como em movimento, os movimentos são paralelos e fortes e com amplitude. Ok? E os pés sempre, tanto na frente como nos posteriores, são bem fechados, bem encurvados e firmes. Aqui temos problemas típicos que são não só do tackle, como de quase todas as raças, os jarretes em vaca, os em arco. A cauda é outro pormenor importante e que em alguns países tem uma interpretação que não é correta. A cauda deve estar em repouso para baixo, no seguimento da linha dorsal, e em movimento pode levantar até ao nível da linha dorsal, mas não mais do que isso. Esta é uma cauda com uma inserção alta, esta é uma cauda com uma inserção baixa e que está normalmente ligada a problemas de garupa, ou garupas descaídas e curtas. Aqui são garupas normalmente curtas e subidas. Aqui temos uma cauda enrolada em foice, que não é tão má como as outras, mas também é grave. E aqui temos um cão com um porte demasiado alto de cauda, que também é um defeito que na Europa é considerado grave e exclui da classificação de excelente. Outros aspectos que são importantes nos tackles é o controle das caudas em termos de vértebras soldadas e partidas, e isto são defeitos desqualificativos. Portanto, há que verificar com as mãos, quando julgamos, as vértebras todas da cauda, verificar até à extremidade, desde a nascença até à extremidade, e verificar as vértebras todas. Esse é um aspecto importante a ter em causa. Aqui temos o movimento. O movimento do tackle é um dos aspectos mais fundamentais da raça para ele poder desempenhar as suas funções, especialmente quando é o trabalho de recuperar peças que são feridas, muitas vezes 24 horas depois de uma peça ser ferida, ele vai no rastro e anda quilómetros e quilómetros até conseguir chegar ao sítio onde está a peça ferida. Ora, um cão que não tenha uma estrutura correta não tem condição para fazer 10 km a correr seguidos, nem pouco mais ou menos, e portanto não vai aguentar. E às vezes fazem mais. Portanto, o cão tem que ter estas angulações muito bem proporcionadas e equilibradas, e tem que ter uma impulsão forte, e a impulsão forte posteriores e amplitude na frente para poder acompanhar. Ou seja, uma das coisas que é importante no movimento dos cães, o movimento é o resultado de uma boa construção. Um cão que é bem construído, move-se bem. Um cão que é mal construído, nunca se vai mover bem. Mas um cão que é desequilibrado em termos de construção é o pior que pode acontecer. Há cães que têm uma angulação muito boa à frente, mas são retos atrás, não conseguem andar direito, porque vão sempre ter problemas de coordenação entre um movimento e outro. Há cães que dão um passo com os anteriores e dão dois com os posteriores para acompanhar. E, portanto, há um desequilíbrio. Um cão que seja, por exemplo, pouco angulado, mas tem uma angulação que é equilibrada, ou seja, proporcionada na frente e trás, consegue andar melhor e manter-se em condições melhor do que um cão que é desequilibrado. Portanto, o equilíbrio é fundamental e a boa angulação é também importantíssima, ok? Portanto, aqui temos um movimento paralelo e correto, aqui temos um movimento que é demasiado aberto e aqui temos um movimento que é demasiado fechado. Todos estes dois tipos de movimentos são movimentos que requerem um esforço maior ao cão quando se movimenta. Daí o cão não aguentar. Uma das coisas importantes no julgamento dos tackles é o movimento. E o movimento é julgado quase como aos pastores alemães nos Ziegerschaus, que é pôr os cães a andar à volta e mantê-los durante várias voltas. Não se julga o cão a fazer meia volta e está bom. Principalmente quando selecionamos numa entrada grande vários cães com excelente, depois a seguir é fundamental pô-los ali a andar, e verificamos que cães que ao princípio tinham um movimento espetacular, passado 2 voltas deixam de conseguir andar, quase que param,
e vemos outros cães que ao princípio não estavam tão aquecidos, vá lá, e a seguir começam a andar e não param e têm um movimento espetacular. Portanto, é importante que nós analisemos o movimento de uma forma contínua e correta para termos um resultado que seja verdadeiro. Aqui temos um exemplo de um cão com movimento com boa amplitude, com uma boa cauda, mantendo a linha dorsal. Isto é importantíssimo, que o cão mantenha a linha dorsal. E muitas vezes os cães, quando começam, quando têm problemas de construção, não conseguem manter a linha dorsal, principalmente ao fim de uma volta ou duas, já não conseguem mantê-la. E, portanto, é importante que nós façamos os cães moverem-se de uma forma contínua. Aqui temos uma linha dorsal encarpada, o que dá este tipo de movimento, em que a frente tem amplitude e a parte de trás é quase feita toda debaixo do cão e para cima e para baixo, e não num movimento de extensão e de força. Aqui temos o oposto, que é as mãos com um movimento demasiado alto, porque tem uma omoplata comprida, tem um braço muito curto e não tem os 90 graus de angulação e, portanto, ele vai levantar demasiado a pata e vai andar com as patas à frente, o que faz também subir o pescoço. Aliás, isto é um problema grave hoje em dia na cinofilia, em geral, de todas as raças. Temos muitos cães que andam com as patas levantadas à frente, porque a moda de os cães andarem com o pescoço para cima, que é um dos aspectos mais graves, porque 90% ou mais das raças não anda com o pescoço para cima. E esta moda, que é muito apreciada essencialmente pelos anglers, faz com que criem movimentos atípicos e hoje em dia já temos, inclusivamente, estruturas de muitas raças que foram alteradas para manterem esse movimento de pescoço para cima, o que é, na maioria dos casos, e principalmente nos cães de pastor, um erro grave. A pele é uma pele bem ajustada ao corpo, sem wrinkles, sem pregas. A pelagem nos pelos lisos é curta, densa e brilhante e bem ajustada ao corpo. E cobre o corpo todo de uma forma correta e completa. Ou seja, estão a ver aqui por baixo, este cão tem pelo, este cão tem pelo, este cão tem pelo. Há muitos cães que, quando se julga, deve-se até, no caso dos pelos lisos, levantar e ver a barriga. Há muitos cães que não têm pelo nenhum aqui. A partir aqui da ponta do externo deixam de ter pelo. São sem pelo, não são pelos lisos, são sem pelo. Tem muita falta de pelo também aqui no pescoço, na garganta, esta parte frontal do pescoço. Há muitos cães que não têm pelo, é outro defeito grave. As cores. Há os cães unicolores, que são os vermelhos, ou seja, são os fulvos num tom vermelho. O vermelho não é uma cor, é um tom do fulvo. Estes cães têm todos pigmentação que deve ser preta ou castanha escura. Têm as unhas e o nariz e as pálpebras pretas e bem pigmentadas. É outro aspecto importante. Depois temos os cães bicolores, que são os pretos afolhados e os chocolates ou castanhos afolhados. É uma cor de fígado. E temos as outras cores, que são os arlequins e os tigrados. Cores que hoje em dia estão muito na moda. Eu pessoalmente não sou grande fã, mas enfim, o que interessa é a qualidade do cão e desde que as cores estejam corretas, elas são aceites e são todas consideradas da mesma forma. Ora bem, nos pelos lisos temos alguns defeitos importantes, como sejam os pelos com uma textura fina e fraca, marcas de tan em outras cores, que não sejam as típicas, ou em sítios que não são os corretos, pelos demasiado densos e vastos, ou seja, pelos com uma densidade muito grande e às vezes até com pelo comprido na cauda. Também há o oposto, que é caudas que não têm pelo, orelhas que não têm pelo. São dois defeitos típicos da raça e graves. Ou cães que são com cores que não são aceites, como um cão todo preto, um cão todo branco, um cão com marcas de outras cores. São todos defeitos desqualificativos. Temos aqui outro exemplo de outro defeito grave, que é um cão
Arlequim ou Merle, que tem umas manchas muito grandes. As manchas do Arlequim devem ser pequenas e espalhadas de uma forma diversificada, mas não deve ter uma amplitude grande, ou tipo manto. Isto é um defeito gravíssimo. Os pelos sardosos são essencialmente cães fulvos, onde têm uns bigodes, umas sobrancelhas e as patas um pouco maiores. São cães com sul-pelo, têm uma cor preta fogueada, têm os fulvos, que podem ter vários tons. Este é um tom claro, este é um tom mais escuro, e tem os folha seca ou amarelos, também conhecidos. E este é outro fulvo, outro fulvo mais escuro, outro tipo de pelo sardoso com um pelo um pouco mais curto, mas corretíssimo. Estes cães normalmente têm uma textura muito boa e têm aquilo a que normalmente se procura, que é um cão que não precisa de ser tosquiado e que tem a aparência de um cão de pelo curto. O pelo é quase pelo curto, mas tem as sobrancelhas, os bigodes e as patas com um pelo um pouco mais denso. Aqui temos o preto afogueado, que é outra cor, e o chocolate afogueado, que também existe. Ok? Em relação aos pelos duros, temos defeitos que são essencialmente relativos à estrutura. Ou seja, a estrutura do pelo tem que ter uma textura forte e áspera. Há muitos cães que têm pelo mole. O pelo mole, principalmente na cabeça, aqui na zona da cabeça, no crânio, é muito difícil de manter. Este pelo, quando é tosquiado, estes cães precisam sempre de muita tosquia, e quando é tosquiado aqui fica sem pelo, quando não é tosquiado é demasiado comprido e mole. Todo ele no corpo é um pelo demasiado comprido, e todo este tipo de pelo normalmente não tem textura forte, é uma textura branda e um pelo brando. Este é um aspecto importante. Depois temos cães, ao contrário, que não têm quase pelo nenhum e não têm barba, que também é um defeito. Há cães que têm muita pelo também já quase franjado nas caudas, ou cães que não têm subpelo. Tudo isto são defeitos graves dentro do pelo duro. O pelo comprido é um cão com um pelo. A cabeça é de pelo curto, tem umas orelhas bem franjadas e com um pelo mais comprido na orelha. Tem uma frente com um peito com um pelo bastante comprido. A parte de trás dos membros também é mais comprida, tanto aqui como aqui, e é franjado aqui na linha inferior. Mas no corpo é um pelo que adere perfeitamente ao corpo e é liso, não é muito ondulado. Há cães que têm depois pelos demasiado ondulados e pelos ou muito curtos ou muito compridos, com muito volume. Há cães com muito volume. Este é um belíssimo exemplar, é uma cadela muito conhecida e típica da raça, que tem um pelo excepcional, tem uns olhos ótimos, uma cabeça muito correta, com um shampoo forte e uma linha muito correta. Aqui temos a outra cor típica, que é o preto afogueado. As cores no pelo comprido são as mesmas do pelo liso. Portanto, temos os arlequins, temos os fígados afogueados, ou castanhos afogueados, temos o arlequim cinzento ou azul, temos o arlequim castanho. Em relação aos pelos compridos, temos aqui pelos que são ou demasiado volumosos e ondulados, normalmente as duas coisas estão ligadas. Temos a falta de franja e de bandeira nas caudas, nas orelhas. Há cães que quase que parecem pelos curtos, ou há cães que têm pelo a mais e demasiado volumoso. Há outros cães que também, que é muito típico, terem umas franjas muito grandes entre as unhas e entre os dedos, o que também é um problema complicado. E pronto,